As aulas no estado eram para começar na segunda, não começaram porque o CEPERS disse que vinha um calor muito intenso, muito quente. Entrou na justiça, o governo do estado perdeu e teve que suspender as aulas. Por isso que o assunto hoje é a volta às aulas e conosco está a diretora do 8º Núcleo CEPERS, Luzia Herman. Luzia, né, agora os alunos vão para aula, não vão para aula, não estão indo, né? Pelo menos segunda, terça não tem aula, quarta possivelmente não. Quinta, será que os alunos voltam para a sala de aula? Tudo bem? Como é que está, Luzia? Tudo bem, boa tarde. Não, essa pergunta a gente não tem como responder, porque a decisão de adiamento do ano letivo foi da Justiça. A desembargadora, agora não me lembro o nome dela. Acatou o pedido do CEPERS, acatou um pedido do jurídico do CEPERS. Importante salientar que na quinta-feira nós tivemos um ato público em Porto Alegre, onde, para acompanhar uma audiência com a direção do CEPERS e a Casa Civil, e neste dia foi solicitado o adiamento em virtude, não foi o CEPERS que disse que ia dar essa onda de calor, foi a própria meteorologia. Então, que ia ser esse calor intenso, e devido às condições das escolas no estado, né, porque nós não podemos avaliar por região, porque o calendário escolar é um calendário definido para todo o estado, como ele não acatou a sugestão, o CEPERS reivindicou ao jurídico que entrasse com uma liminar, entrou e ganhamos a liminar, né? Então, foi uma grande confusão. O último dia de férias foi o domingo e foi um caos, porque saiu a liminar e as coordenadorias insistindo, a SEDUC insistindo que teria, né? Tipo, não vão acatar, e foi, aí até que não, vamos acatar, então os alunos não vão, mas os professores e os funcionários têm que ir para cumprir horário, sabe? Uma coisa assim, isso foi até à noite, aquele estresse, aquele caos, assim, né? E então, que no final é para todos, as aulas são suspensas, não tem que ir professor nem funcionário para dentro das escolas. E foi assim, então, que ficou adiado para o dia 17. O Estado recorreu, ainda não conseguiu, né, reverter. A ideia deles é que na quinta-feira ou na quarta já retome, mas isso a Justiça é que vai dizer, porque ele entrou com pedido, né, para derrubar essa liminar. Até porque a onda de calor muito intensa foi segunda e terça-feira, mas a partir de quarta é para amenizar. Se amenizar, pode voltar às aulas. Sim. O que está acontecendo é isso, é a inviabilidade. Bom, vocês veem que a gente anda na rua aí, imagina, tá 28, quente. 30 alunos dentro de uma sala de aula. No João Bosco, é tempo integral. Eles acataram a escola como tempo integral, quer dizer, o aluno vai e fica, e não tem, e nem ventilador tem. Não tem ventilador. E são muitas escolas que não têm. Não são muitas escolas. Eu li que são cerca de 95% das escolas no estado têm ventiladores e tem ar-condicionado. O problema, né? Não é tanto percentual, não. Tem 640 escolas que posso te dizer que, né, tem ar-condicionado. Que está bem. Não. Tá bem. Ter ar-condicionado é uma coisa, poder ligar é outra. Opa, como assim? Porque a rede elétrica das escolas é defasada, é insuficiente. Se liga o ar-condicionado, desliga a luz. Se liga o ar-condicionado, cai a rede. Lá no Pereira Coruja, por exemplo, teve uma feira do livro, que eles fizeram umas coisas bonitas, com LED, com coisa, sabe, assim, e tal, e tinha caixa de som. Ligaram e já caiu. Então, quer dizer, imagina com ar-condicionado. E os Pereira Coruja, que é em Taquari. Que é uma das maiores escolas da região, né? Era o Castelo, mas o Castelo perdeu muito e acabou migrando, e aí Pereira Coruja hoje é maior. Pereira Coruja tem desde os pequenininhos da educação infantil até o curso técnico à noite, né? Então, tem mais de um curso técnico lá. E hoje à noite, inclusive, terá uma manifestação na frente da escola, porque isso não é de hoje, essa reivindicação. Tem uma manifestação organizada pelos pais para cobrar essa reforma na rede elétrica. Para que possam ligar, lá tem ar-condicionado. Sim. Tem ar, mas não pode ser usado. Não pode ser usado. Agora, diretora, se fala, a gente recebeu muita mensagem dizendo, mas sempre teve calor no estado, picos de calor, e sempre se estudou. Está mais quente agora, as escolas há muito tempo têm sido passado por dificuldades, tem mais alunos. O que aconteceu ou agora tem mais força a comunidade para que inviabilizar a aula?
Mas isso é como eu digo, eu chamo esse governador de negacionista, porque quem é que não vê que essa crise climática é isso aí? Então, tanto que cada vez isso aí vai ser um problema recorrente, como enchente vai ser, né? Nós sabemos disso, que as enchentes, as cheias, essa questão do calor intenso, do frio intenso, isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender e achar o jeito de conviver com isso. Então, não adianta, como a secretária diz, ter água, vamos deixar água à disposição, protetor solar à disposição. Não adianta isso. Nós temos que ter estrutura. A questão é estrutural. As escolas têm que ter estrutura para poder ter o ar-condicionado, porque é inviável. Inviável dar aula e as crianças assistirem a aula nessas condições. Professor de educação física, hoje de manhã eu conversei com uma. Como é que ela vai para o pátio com uma turma de crianças? Aí educação física, a secretária se vai, faz uma atividade. As crianças não querem saber de atividade de educação física dentro da sala. Né? Claro, se tem um ar-condicionado lá dentro e tal, aí tudo bem, né? Vai fazer algum joguinho, alguma coisa, quando tem esses dias horríveis, né? Mas isso isso não se prolonga por tanto tempo, eu acredito. Para quem não conhece muito, não é no meio da educação, o CEPERS sindicato, qual que é a função do CEPERS? O CEPERS é uma entidade que era Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul. Isso foi criado lá na época da ditadura. Né? As professoras criaram o Centro de Professores. Depois se tornou sindicato. E então reuni professores e funcionários de escola, educadores, no caso. E é uma entidade muito democrática, a organização, porque cada escola tem que ter o seu representante, né? Tem a direção central e 42 núcleos. O nosso núcleo é o 8º. 42 no estado, né? 42 no estado. O nosso núcleo abrange 30 municípios, lá Vespasiano, lá para cima, e depois até Taquari, e tal, Progresso, ali, Poço Tudo Novo, faz parte do 8º núcleo. 8º núcleo. A CREA tem uns 2 ou 3 municípios que são da terceira coordenadoria e não são do núcleo. E umas 80 escolas nós atendemos. 80. Né? É. Então, tem as assembleias regionais, tem o conselho regional, e tem assembleias, e tem conselhos estaduais, onde as decisões são tomadas. Nada é tomado assim, nenhuma decisão é tomada assim de sôfrego, a não ser emergências como essa. Que até surgiu aí de Porto Alegre, né? Sim. Não foi de um lugar específico, né? Não. A central que percebeu. Para todo o estado. O jurídico entrou, nós temos uma assessoria jurídica, entrou todo o estado para que todas as escolas, né? Porque não tem cabimento, como eu disse, até as escolas que têm toda a estrutura, tem ar-condicionado. Conversei com uma professora, diretora lá de Encantado, ela se dizia que, eu conheço a escola, é uma escola muito boa, bem arejada, tem ar-condicionado em todos os ambientes, até no refeitório, mas são solidários aos outros. Entende? Os outros alunos, os outros professores. Então, não tem cabimento de eu fazer um calendário para as escolas que têm condições e outro calendário para as que não têm. Por isso, paralisa todos eles. Todos eles. A hora que for para começar, começa todos eles. Eu até achei que quando o Estado, né, acabou perdendo na justiça, né, não teve aula segunda e terça, bom, agora vão prolongar os 200, são 200 dias letivos, né? Vai dezembro adentro, talvez janeiro. Mas as escolas particulares também vão começar somente na segunda. Então não vai ficar muito diferente, né, o calendário escolar. É incompreensível essa teimosia. Eu digo que ele é um cordeiro, como é um lobo em pele de cordeiro. Porque esse Eduardo Leite, ele tem a fala mansa, todo bonitinho, todo cheiroso. Nunca cheirei, mas aparentemente é cheiroso. É bonitão, né? E ele é bonitão e do mal, gente. Ele é do mal, porque é um desrespeito, sabe? É uma coisa absurda. É importante dizer, aqui nesse microfone, para as pessoas que vão nos escutar, essa questão dos reajustes, para ver como ele mente. Lembra o ano passado, não sei se vocês acompanham, mas 32% de reajuste para o magistério, né? Não é verdade. Ele mexeu no nosso plano de carreira, e nós tínhamos triênios, né? E outras vantagens. Pessoas tinham FG de direção, tinha difícil acesso, tinha uma série de vantagens. O que ele fez ao mexer no plano de carreira? Criou uma parcela de irredutibilidade. Bom, tu é jornalista, conhece a língua portuguesa. Irredutível é uma coisa que... Não pode voltar. Não pode mudar. Mudar. Depois ele
na calada da noite, foi lá com os deputados da base, que ele tem a maioria lá, tudo que ele quer ele aprova, os deputados aprovam tudo que ele quer, aprovaram que pode mexer. Então, os 32%, ele foi lá e pegou, porque ele colocou o valor desses triênios, dessas vantagens, nessa parcela de irredutibilidade, que era para não mexer, para inclusive ser reajustada. Ele foi lá e tira daquele valor ali e põe no subsídio, que mudou, agora não é básico, é subsídio. Coloca no subsídio. Então, nós pagamos o nosso próprio reajuste. Enquanto tem uma sobrinha nessa parcela de irredutibilidade, a gente não recebe reajuste, certo? Hoje uma professora me disse, mas eu estou com R$72. Bom, então corre o risco de tu sentir o cheirinho, o gostinho de um reajuste. Entendeu? Mas até 2016, eu lembro que 2016, 2017, os professores recebiam parcelado. Sim. Como é que está a situação? Ah, não, isso ele paga. Sim. Ele paga. Ele Não, paga, não tem mais atraso, pelo não, menos. isso não tem como dizer que não. Ele paga. O Paga pouco, mas paga. paga pouco, mas paga. Vocês hoje, os professores mais motivados, a senhora que há anos trabalha, foi professora por mais de 30 anos, Sim, né? sim. Em sala de aula. Aham. Hoje faz parte do CEPERS. Estão mais motivados ou menos motivados? Com certeza menos. Menos. E assim, ó, e é uma burocracia terrível. É planilhas em cima de planilhas, assim, sabe? Agora, essa vez, a queixa dos professores é que vem mais uma. Quando tu termina a aula, tu tem que ir lá ainda preencher planilha. Tu lida com a internet, com esses aplicativos, sei lá, e aí não funciona, e aí não entra, e, sabe? É um horror, é um horror, é um horror. O trabalho que eles estão tendo, assim, sabe? Da burocracia. Os professores hoje, tem mais ou está faltando professores? A maioria contratados, certo? Maioria contratados. E o levantamento, assim, se está fechado o quadro de todas as escolas, nós ainda não temos. Ainda não tem. Não temos ainda. Mas provavelmente falte, né? E a maioria contratado, então não tem mais professor nomeado. Até porque não tem mais o concurso, né? O professor entra no estado depois de um concurso público. Acaba isso gerando um problema, porque nós temos a nossa entidade de previdência é o IP, certo? É para onde nós contribuímos, o IP Previdência e o IP Saúde. Então, o IP Previdência, hoje, os nossos aposentados, além de não ter os reajustes, eles estão pagando Previdência depois de aposentado. Estamos, porque sou uma delas. Paga também. Paga dobrado, né? Nós continuamos pagando aposentadoria mesmo aposentados, contribuindo para o IP Previdência mesmo aposentados. Qual é a justificativa? Que não tem mais concurso, os contratos contribuem para o INSS, INPS? Isso aí, INSS. Isso aí. Contribui para o INPS, então a contribuição para o IP diminuiu, porque menos professores nomeados. E ainda há uns anos atrás, nós perdemos aquela contribuição solidária, porque os juízes, promotores, embargadores, esse pessoal que ganha altos salários, contribuíam para o IP Saúde também, e Previdência. E agora podem não contribuir, entendeu? Então, é defasagem muito grande. Eles têm a opção de não contribuir. De não contribuir. Vocês não. Para o IP Saúde. Sim, vocês e IP Saúde, a senhora pode hoje sair, não? Pode. Hoje também pode, mas né? a gente vai lá no salário, tu faz a conta de quanto tu vai pagar para a Unimed ou para... Tu Outro não tem plano? condições de pagar. Aí Com o continua salário pagando que ganha. IP. Continua pagando IP. Bom, Nos municípios, no interior, não atende mais. Esse hospital aqui agora parece que não atende mais IP também. O HBB, o Hospital Brumbor? Eu sei que tem vários, tem IP a gente recebe, muita reclamação de pessoas que têm IP, mas não conseguem médico. Não tem médico. Aí pega um clínico geral, ó, agora tu precisa de um especialista, um cardiologista. Vai embora. Achar um que tem... que tem IP, que atenda pelo IP. É difícil, aí tem que ir para Porto Alegre. Assim, e aí Porto Alegre é uma fila grande, né? Porto Alegre é assim, tem lá no Ernesto Dornelles, a gente sabe que tem, né? Mas as pessoas têm que se deslocar até Porto Alegre, não é todo mundo que E é uma pega fila grande para conseguir uma consulta. Né? Eu acho que quando a pessoa consegue a consulta, liga, né? Não vai lá para marcar, tirar ficha. Não, a pessoa liga e aí tem para dar aqui 2 meses, entendeu? Então, mesmo pagando, sim, tem que esperar. E não é pouco, né? E outra coisa que aconteceu nessa reforma do IP é que por exemplo, agora meu marido faleceu, mas era o meu IP Saúde e o dele. Então, antes ele era dependente meu. Certo. A partir da reforma que teve, ele passou a pagar também. Integral. Integral. Eu, francamente, não acho que isso seja
porque tu usa, entendeu? Mas acontece que a gente ganha muito pouco, né? A gente ganha muito pouco. Sabe de cabeça o salário base que é de um professor, não? Olha, quando entra agora, o básico tem que ser o mínimo nacional, né? O salário agora, mínimo? Não, o piso nacional. O piso do professor. Que no nosso estado virou teto. O mínimo nacional virou teto no Rio Grande do Sul. O piso salarial nacional virou teto. O que ele faz? Isso é outra coisa que a língua portuguesa, né? Se é piso, é o piso em cima, é a base. Né? Teto é aqui, mas eles fizeram teto. Então, o que acontece? Quando o salário não chega no teto, eles dão um completivo. Certo? Então, ele completa o valor para chegar no teto, porque ninguém pode ganhar menos do que o piso salarial nacional, que foi para 2.000 e pouco agora. 2.000 e pouco. 20 horas semanais. Então, virou isso, né? Virou isso. E aí, com os descontos de IP, disso, daquilo outro, vira 1.000 e poucos reais. E as crianças, professora, a vida toda aí, as crianças também mudaram, né? Ah, com certeza. Hoje em dia as famílias mudaram, né? Como eu digo, a gente quando chegava um filho em casa com uma reclamação, para quem é que tu dava razão? Professor. Para a professora. Aí tu ia lá ver o que tinha acontecido, se tu tivesse que chamar a atenção do filho, tu chamava. Mas hoje em dia está muito difícil isso, os pais não aguentam. Não é geral, não vão os pais agora, né, querer me apedrejar, não é geral. Mas a grande maioria trabalha fora, pai e mãe o dia inteiro, né? Chega de noite em casa, as crianças com televisão, celular, então está muito difícil. E muito permissivo também, né? O respeito, né? Respeito, desrespeito é muito grande, assim. Sabe que eu entrevistei uma aluna, ela veio estudar. Dá uma água. Aí veio estudar aqui em Lajeado, uma escola particular. Sim. Veio estudar. E ela é da Itália, do sul da Itália. E aí, conversando com ela, eu perguntei qual a maior diferença que ela presenciou na educação. E ela disse, sabe qual a maior diferença que eu percebi? Foi que na Itália, nós não cumprimentamos os professores. Eu disse, sério? Dela, não, porque eles estão muito acima de nós. Ela, 16 anos. Daí eu dizia mesmo, de sim, nós mal cumprimentamos os professores. Se ele cumprimentar, nós cumprimentamos de volta. Mas nós, os professores, uma categoria, nós outra. E ela surpreendeu que quando chegou aqui no Brasil, né, em Lajeado, foi numa escola particular de Lajeado, e ela percebeu que os alunos zombavam do professor. Claro que o professor entrava na onda, brincava com eles, e ela diz, mas isso não existe lá. A irmã dela foi morar no norte da Itália e ela, né, estudava no sul da Itália. Então, toda a Itália, eu imagino pelo menos seja assim. Ela diz que o respeito pelo professor é muito grande. Eles ainda têm. O que parece que aqui no Brasil não é assim, né? Esse respeito que tem, pelo menos, por um grande número de pessoas. Né? Eu não sei te dizer assim, porque a gente depende muito do professor também, né? Tem alunos e alunos. Não dá para a gente generalizar. Acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não precisa ser tanto, né? Eu acho que o professor também não é... Até com Deus a gente conversa. É verdade. Então não dá para a gente fazer a coisa desse jeito, né? O respeito para mim não é isso. Né? Eu me lembro que eu tinha primeira série e eu não gostava que me chamasse de tia. Eu acho que tia, eu digo, aquele, tu tá ali, tu já tem mais idade, tu tá ali na praia, por exemplo, vem um adolescente e diz, tia, cuida do meu chinelo aqui. Qualquer um é tia. É tia, certo. Eu não sou tua tia, eu sou tua professora. Então, aquilo foi, porque eles vinham, né, assim, os pais às vezes achavam estranho, mas eu digo, não, é isso, tia é qualquer um. Eu não sou qualquer um. E um dia... Eu tô aqui para ensinar. Então, poderia até me chamar de Luzia. Não tem problema, que isso não é o desrespeito. De tia, não. Pode me chamar de professora ou de Luzia. E aí, um dia, nós estávamos na sala dos professores, chegou um, bateu na porta e disse, eu quero falar com a Luzia, disse para a diretora. E a vice-diretora. E ela disse, como assim, Luzia? É a tua professora? Aí, coitadinho, ficou meio encolhido, porque sabia, né? Aí eu disse, não tem problema, é um combinado que a gente tem. Os outros chegavam, quero falar com a tia fulana, com a tia fulana. Não é tia. Não é tia, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que o respeito não é... Tu pode conversar, tu pode brincar, mas o desrespeito é outra coisa. E o desrespeito no teu tempo de escola, as brincadeiras no teu tempo de escola não eram desrespeito. Os alunos aprontavam, assim,
Mas não era desrespeito, tinha afeto. Parece que hoje falta um pouco de afeto. Eu confesso que não era o melhor aluno da sala de aula, né? Nem Falava eu. muito, o professor pedia, Joel, dá uma volta e tal. E dizia, vai lá para a secretaria. Daí eu ficava lá, né? Sim. Mas se eu chegasse em casa e dissesse que eu aprontei alguma coisa com os professores, o meu pai não ia deixar assim, né? Isso A mãe aí, foi 2 vezes em é. escola, sabia? Ó, Foi 2 vezes lá e as 2 vezes dando razão para as professoras, pra não para mim, né? professora, E obviamente elas tinham razão, né? sim, 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 Elas tinham. é. Bom, Mas, a gente viu a situação do CEPERS, talvez volte, né, as aulas ainda essa semana. Né, o Estado está tentando que derrubasse a liminar, que fez com que as aulas não acontecessem, não começassem na segunda, talvez aconteça ainda na quinta-feira. O recado que quer deixar aí para todos os pais, né, os professores, a qual vocês têm uma ligação direta aí, diretor. eu penso que a gente tem que falar não tanto sobre isso. É um problema, sim, mas o retorno às aulas, em que condições? E em que condições estão as escolas, independente do clima? Entendeu? Isso que os pais têm que ficar atentos. Assim, a escola não é um lugar onde eu deposito meu filho porque eu tenho que trabalhar. A escola é um lugar para aprender. E aprender tem que ter condições. E os professores e os funcionários que estão dentro das escolas estão completamente desmotivados, sofridos. Tem gente ficando doente. Não são poucos. Isso é uma pesquisa que vai ter que ser feita, sabe? Porque eles estão ficando doentes. Os funcionários de escola também, sabe? Agora ele fez uma reestruturação na carreira dos funcionários, tá? Então ia ter um reajuste para alguns, para outros não. Por exemplo, tu tem na secretaria da escola o secretário e o auxiliar de secretaria que faz o mesmo trabalho. O secretário vai ter reajuste. O auxiliar de secretaria não tem, fazendo o mesmo trabalho. Então vai ser um cargo em extinção, mas que deveria, enquanto não for extinto, ir recebendo. Não, eles não vão ter reajuste nenhum. E aí o que aconteceu? Que também eles tiraram as vantagens ao mexer no plano de carreira. Então eles tinham a insalubridade, um valor para insalubridade. O pessoal da limpeza e da cozinha. Ele tirou isso e botou o nome de penosidade. Então ia dar R$ 1.300 de penosidade. Agora em janeiro. Pergunta se ele pagou. Não. O que aconteceu? Erro na Secretaria da Fazenda. Mas os funcionários têm que funcionar com vai ser retroativo depois, não? Mas as pessoas receberam o contra-cheque zerado quase. Entende? É um erro que não pode cometer. Não pode cometer, é uma incompetência sem tamanho. E descaso com as pessoas, a falta de cuidado. Entende? Ele é culpado? Não, ele não é culpado, ele não faz o serviço da Secretaria da Fazenda. Sim. Mas é um descaso, como ele tem tendo de outras formas, a Secretaria da Fazenda teve também. Então, os funcionários estão nessa situação. Entende? Uma funcionária especial dizia, nós estamos aqui limpando a escola, tudo cheio de cupim, tudo para volta às aulas. Dá vontade de largar fora e não trabalhar e não fazer nada. Porque eu recebi 70 e poucos reais. Porque as pessoas têm que fazer empréstimo, estão tudo pendurado no Banrisul. Que bairro. Agora também tem a questão da agressão, né? Muitos professores, eu fiz matéria inclusive disso, professores agredidos, né? Por estudantes que vão de vez em quando entram e saem da escola. Sim. Que também é um problema, né? Também é um problema. E esse problema vem de onde? Familiar. Entendeu? Da estrutura. Não é todo aluno rebelde, todo mundo faz não, a família. Não, mas isso aqui é fora da escola. O problema de um aluno desses, ele é um desajustado, alguém tem que fazer alguma coisa. Quem é que tem que fazer? Né? Se a família não faz, é o Estado. A escola não tem condições. Não tem psicólogo na escola, não tem assistente social na escola, não, sabe? É o professor dando aula, o diretor dando conta do seu serviço e deu. E outra questão importante de falar aqui é as privatizações. Né? O Estado está aí de namoro com as parcerias público-privadas. Né? E a privatização a gente sabe. Qual é a empresa que vai assumir um negócio que não é para ganhar lucro? Qual é? Empresário que vai assumir alguma coisa que não seja para ter lucro. Nenhum. Né? A CE foi privatizada. Resolveu o problema da energia elétrica? Não
Não resolveu. Então, essa coisa de privatização, que privatizar é bom, que é progresso para quem? Mas algumas áreas, né? O Dairo, por exemplo, está sucateado há muito tempo, né? Daqui da região tem 700 quilômetros de estrada de chão, não consegue manter um asfalto. Privatizar, né? Resolve? É. Ou é o Estado que tem que tomar vergonha na cara e aplicar o dinheiro que arrecada de imposto e parar de gastar com o que não deve? Eu penso que é problema de gestão. De gestão. Porque quem é trabalhador precisa do Estado. E me diz uma coisa, quando um banco quebra, uma empresa quebra, para quem que recorre? O Estado não acode? O Banco do Brasil, a Caixa Federal? Quem é que acode? Entendeu como é que é? Então, privatizar é bom para quem? Me dá uma dó de ver pobre trabalhador defendendo privatização. Porque não sabe. Ele que depende da escola pública, ele depende da saúde pública, ele depende da segurança pública, ele, entende? As pessoas têm que ter esse entendimento de que privado é para quem pode pagar. Quem pode pagar, defenda o privado. Quem não pode, não defenda. É burrice. Não deve. Não deve. Não deve. Diretora, né? Professora, né? A vida toda e hoje diretora do 8º Núcleo CEPERS. Obrigado por ter vindo aqui, né? Tá quente aí fora. Ainda bem que não tem aula. Muito quente, muito quente. A gente que não tem sala de aula ainda fica assim. É verdade. Imagina com 30 pessoas dentro. Não. Foi uma adesão acertada do CEPERS. Com certeza. Com certeza, foi a saída que nós encontramos enquanto sindicato para preservar a saúde física e mental. O ideal seria ter ar-condicionado e uma rede elétrica que suportasse. Como não tem, o melhor é suspender as aulas. Até porque muitas famílias, muitas da escola pública não têm ar-condicionado em casa. E estariam muito bem, obrigado, na escola, comendo a sua merenda, estudando num ambiente climatizado. Ia ser melhor para ele. Porque ele não tem ar-condicionado em casa. Muitos nem ventilador. Né? Pensar nisso nesse calorão. A pobreza é muito grande, né? É muito grande a pobreza. Então, isso. Obrigado, diretor. Eu que agradeço esse espaço e ficamos à disposição para debater. Eu gosto. Tô ouvindo, né? Gosta mesmo. Essa, portanto, a diretora do 8º Núcleo do CEPERS de Lajeado, são 30 municípios, né? Que controlam cerca de 80 escolas. Está nas mãos dessa senhora aí. Dessa e de uma direção de 9 pessoas. 9 pessoas total lá. Isso. Que bom. Manda abraço para todos eles. Obrigada. Abraço para vocês também e para os ouvintes. Olha, gostou desse conteúdo? Comente, participe, assim como também compartilhe com seus amigos e indique, né? Mande para nós quem você gostaria que estivesse sentado nessa cadeira também para uma entrevista. Hoje, o podcasting fica por aqui.